Então, vamos abrir a Bíblia aqui, irmão. Eu acho que em Filipenses aqui, capítulo de número 4, essa palavra que Deus me deu, acho que se conecta muito com tudo que eu ouvi aqui nessa noite. Então nada mais é do que uma confirmação, né, do que tudo que foi falado aqui. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 11 a seguir. Tá certo. Tá certo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 11. Diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, essa passagem aqui, irmão, ela marca muito a minha vida. Eu meditei muito nessa palavra no decorrer da minha caminhada, porque diante dos problemas, as situações passadas, eu aprendi muito com Deus, analisando a vida do apóstolo Paulo. Aqui Paulo está preso em uma prisão, ele está passando por momentos de necessidades. E interessante que, em meio a tudo isso, a carta aos Filipenses ela é chamada de carta da alegria. É um homem que está preso, dentro de uma cadeia, passando por muitas necessidades. Então, quando uma igreja se levanta para ali ajudá-lo. Mas antes da oferta chegar até Paulo, porque essa carta ela é escrita com o intuito de ele agradecer a oferta trazida pela igreja dos Filipenses e também resolver alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja, entre duas grandes líderes que estavam naquela época, né? Então Paulo, a todo tempo ele fala: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Só que é alguém que está preso. Então ele abre mão da dor dele para falar da dor de Cristo. É como a Jade falou, muitas vezes ela teve que abrir mão da dor dela. A pastora falou, e acredito que todos os músicos aqui, os cantores, vocês já fizeram isso. E evangelho é isso, irmão. Às vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa dor para falar da dor de Cristo que ele passou. Então assim eu me espelho muito em Paulo, porque aqui no capítulo de número 1, eu acho interessante que o capítulo 1 da carta aos Filipenses e o versículo de número 12, ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo ele quer deixar a igreja agora mais tranquila, porque ele está falando: tudo que está me acontecendo contribuiu para o avanço do Evangelho. Então você percebeu que tudo que você passou na sua vida contribuiu para trazer outras vidas para Cristo. A experiência que você tem hoje, quem é você hoje? Antigamente qualquer coisinha te tirava da igreja. Qualquer coisinha você queria parar de cantar, parar de pregar. Agora você passou por tanto processo, por tantas situações, que você foi criando maturidade. E é interessante que esse processo que Paulo passou contribuiu para ele entrar em lugares que ninguém poderia entrar. Ele ganhou a guarda pretoriana daquela época. Era um soldado de elite da guarda romana, a qual Deus tinha propósito com aquelas pessoas. E se não fosse por meio da prisão de Paulo, ele jamais alcançaria aquelas pessoas que estavam naquele lugar. E é interessante aqui, irmão, que vai dizer que os que estavam do lado de fora, eles estavam olhando para Paulo como se Paulo fosse um super-herói. Eles começaram a ficar mais ousados a falar da palavra de Deus. E talvez vocês nem sabem, mas vocês sejam referência para muita gente que está lá fora. É gente que conhece a sua luta, sabe que muitas vezes você está quebrado, você está abatido, e se espelha em você. Por isso que muita gente não parou, irmão.
Por isso que muita gente talvez não deixou. Porque você que está me ouvindo aqui, você às vezes não sabe que você é referência. Até mesmo eu posso estar falando com pessoas que são pais, são mãe, e às vezes não está nem no ministério, né, em evidência no altar, louvando, pregando, mas você é referência para o seu filho. Quantas vezes você entrou para o banheiro, foi chorar para não mostrar fraqueza para o seu filho, para a sua filha? Então você se tornou uma referência como Paulo. Eu sempre enfatizo isso para algumas pessoas, irmão, a falar que o sofrimento permitido por Deus, ele não é destruição para a gente, ao contrário, ele se torna algo pedagógico. Quando Deus coloca alguém no deserto, é porque Ele quer dar uma estrutura nova para colocar algo maior sobre a pessoa. Então, se você está passando por um processo, se você está passando por alguma situação difícil, a qual você já subiu o monte, desceu na madrugada, os profetas já profetizaram, os pastores já oraram para você, aí você pensa que vai mudar, e quando você sai daquele ambiente ali de adoração, você volta de novo para o deserto. Então você tem que ter um discernimento espiritual agora. Qual que é o discernimento? É de você entender que isso não é o inimigo, que isso não é a macumba, isso aí é o próprio Deus trabalhando na nossa vida. Então a gente expulsa Satanás porque Jesus diz: eis que vos dou poder. Então se é algo que está te afligindo e for algo espiritual contra a sua vida, o Senhor falou que através do nome dele todos os demônios são expulsos. Agora quando a gente ora, expulsa, repreende, não sai, a gente tem que olhar e dizer: opa, peraí, isso aqui não é demônio, isso aqui é Deus. E se Deus está permitindo processos na sua vida, solidão, enfermidade, escassez, como Paulo também passou aqui, então isso pode ser algo que Deus quer te alavancar, quer trazer um tempo novo para a sua vida. Posso dizer uma coisa, irmão? Eu nunca vi ninguém crescer espiritualmente recebendo carro, casa, beijo, abraço, elogio. A gente cresce por meio dos processos da vida. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, e talvez você esteja em processo que você fala: parece que nunca acaba. Eu costumo dizer isso, algumas pessoas me estranham. Deus não tira ninguém do deserto. Deus, ele faz as pessoas passarem pelo deserto. Quem tira do deserto antes do tempo é Satanás. Lembra de Mateus 4? Ele diz assim: para que tu vai passar tudo isso? Né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele queria terminar o processo ali. Então quando ele viu que Jesus ali estava resistindo, ele foi oferecer o mundo. Se você me adorar, se você cantar para mim, eu te dou toda a glória do mundo. Só que Jesus, ele foi para o deserto e não foi vazio, ele foi cheio do Espírito, ele foi cheio da palavra. E eu posso dizer uma coisa, irmãos, as pessoas confundem aflição com provação. Jesus fala assim: no mundo vocês terão aflição, é algo passageiro. Agora a provação é mais duradoura. É mais duradoura. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Deus não coloca ninguém no deserto que não esteja cheio do Espírito e cheio da palavra, que senão você não resiste, né? Então o sofrimento para a minha vida e para a sua, ele é pedagógico quando vem de Deus. Eu sei que tem sofrimentos que são escolhas das pessoas, e a gente tem que ter esse discernimento. Lembra de Sara? Deus falou: espera. Ela falou assim: não, vou dar um jeito aqui, não estou aguentando mais esperar, já estou velha demais. Então ela falou assim para a sua serva, né, vai lá e se deita com ela. Então ela sofreu consequências, porque isso foi desobediência a Deus. Então tem pessoas que estão em processos por desobedecer a Deus. Agora tem pessoas que estão em processos porque Deus, ele está forjando, está levantando, está permitindo experiências. Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer assim: eu me alegro na justificação. Ele está falando: eu estou alegre porque eu estou salvo. Só que o versículo 3 ele diz assim: mas eu vou também me alegrar nas tribulações, porque a tribulação promove paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. Paciência ali, irmão, a tradução é firmeza. Ele foi tão provado na tribulação que agora não é qualquer coisinha que abala ele, não. Experiência ali é um caráter forjado em meio à tribulação, né? Lembra quem era você, irmão? Pavio curto, né? Qualquer coisinha já estourava, e agora você teve o seu caráter forjado. Não é mais qualquer coisinha que te abala, não.
Esperança, a palavra esperança significa um sentimento de espera por algo bom. O primeiro sentimento de espera da igreja é a volta do Senhor Jesus. O segundo sentimento de espera da igreja é uma ação de Deus sobre a nossa vida. Porque ao contrário do que eu pregava antes, eu pregava e dizia assim, ó, não, irmão, entra aqui dentro e deixa seus problemas lá fora. Errado. Entra aqui dentro e deixa seus problemas aqui. Deus, Ele quer resolver seus problemas também, mas de preferência deixa no altar. Paulo escreve também a carta aos Filipenses capítulo 4 para pessoas que estavam afligidas, abatidas, preocupadas. Aí Paulo vai dizer assim, ó, que Deus que excede todo entendimento preencherá o teu coração de paz. Ele deixa assim, ó, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Olha como Deus se preocupa. Seja conhecidas as vossas petições diante de Deus, através das orações, através das súplicas, com orações, com ações de graça. O que Deus quer? Ele quer que a gente ore já agradecendo e engrandecendo o nome dEle, mas a situação nem aconteceu ainda. Ele quer isso, gratidão. Ele quer conhecer. Aí quando isso acontece, Ele faz o quê? Preenche o teu coração de paz. Porque para a gente passar pelos processos nós precisamos de paz. O sofrimento que Deus permite é um sofrimento pedagógico. As pessoas estranham, principalmente na minha igreja, quando eu falo assim, vem um novo convertido, eu falo assim, você sabe o que você está fazendo? Você está disposto a aceitar Cristo, a confessar Cristo, melhor dizendo? A pessoa fala assim. Eu falei, você sabe que as suas amizades vão te abandonar? Possivelmente alguns relacionamentos vão se quebrar? Você está preparado para perder muita coisa? Ao contrário de algumas pessoas pensam, irmão, o evangelho também traz prejuízo. Se eu não me engano é Lucas ou é Marcos 8, vai dizer assim, olha, aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Tudo que você perder aqui embaixo, não tem nem comparação com o que você já ganhou lá em cima, irmão. Você já está salvo. Você já está salvo, né? Eu vim de uma igreja bem tradicional, eu estou da igreja bem tradicional e com o tempo eu fui aprendendo. A salvação ela não é por obras. Jamais ninguém pode se gloriar e falar assim, olha, eu estou salvo porque eu prego muito, porque eu ganhei muitas almas. Efésios capítulo 2, verso 8. Paulo vai dizer que a salvação não é por obras, é um dom de Deus, é pela fé. E é justamente para ninguém se gloriar. Só que a salvação não é pelas obras, mas quem é salvo, as obras acompanham. Porque fala assim, ó, que nós fomos feitos feituras de Deus para acompanhar as boas obras. E como você conhece os salvos? Pelas boas obras. A pessoa não pode ser salvo pelas obras, mas quem é salvo, as boas obras acompanham ele. Quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem roubava não rouba mais. Não é assim, irmão? Essas aí são as boas obras. Então meu recado para as pessoas que estão nos ouvindo você que não ingressou ainda, é um frequentador, é alguém que é um simpatizante da fé e às vezes está preocupado no que você vai perder, porque quando eu confessei Cristo, antes de eu confessar Cristo, a minha preocupação é, será que as pessoas vão querer andar comigo, meus amigos? Um dos meus maiores medos era os meus amigos me abandonarem, irmão. A gente andava numa galera de umas 10 pessoas ou mais, era tudo grandão assim, aonde a gente ia arrumava confusão. Não é que a gente arrumava confusão, a confusão vinha pra gente. Aí era confusão, era tiroteio, era briga, muita coisa acontecia. E a gente era muito unido, muito unido. E ali a gente se divertia, viajava muito, e eu tinha muito medo de me afastar dos meus amigos. De perder pessoas que eu achava que era minha mesmo. Mas teve um dia que eu falei, Senhor, quer saber? Agora é tudo ou nada. E cheguei para minha pastora e falei para ela assim, pastora, Deus tem usado pessoas falando que Deus tem um chamado na minha vida. Isso há 15 anos atrás. A senhora me aceita assim? Ela falou assim, meu filho, você vai ver a obra que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida. Eu estou falando isso para mim, tá, irmão? Dentro do ministério, o que eu vou falar aqui é dentro do ministério que eu sirvo. Eu tinha isso comigo, eu falei assim, ó, só tem um porém, não espere que eu vou usar social. Esquece isso aí. A pastora foi e falou assim,
eu já estou vendo você lá na frente, não se preocupa com o social não. Era algo que eu tinha inculcado comigo. Aí as portas se fecharam, as portas de emprego, da faculdade, e eu fiquei num estado de necessidade mesmo. Eu e a minha família, desempregado, passamos por muitos processos mesmo. E diante de tudo isso, Deus ele foi trabalhando na minha vida. E eu lembro que o meu amigo, né, é considerado um irmão meu, o Digo, ele falou assim: olha, Raul, eu não estou usando mais as roupas sociais, eu sei que você é crente agora. Aí eu falei: oh, meu Deus do céu, tem aqui umas roupas sociais. Eu falei: Deus, eu tenho uma roupa social, só que eu não tenho sapato, então tudo bem, eu vou ficar sem usar roupa social. Aí eu estava orando na tarde da bênção, na segunda-feira, daí quando uma irmã foi, eu estava orando, ela chegou perto de mim, ela falou assim: jovem, você não se incomoda não? Eu não conheço a sua vida, e realmente não era nem da minha igreja. É que eu estava aqui, Deus falou assim: dá um sapato social para ele. Eu estou falando assim, né? Eu já preguei aqui falando que não é por obras, mas Deus já tinha falado, me mostrado para algumas pessoas: olha, eu estou vendo você todo mudado, não se preocupe com as suas tatuagens, com o seu jeito e tal, porque Deus vai fazer a obra. Aí foi acontecendo as coisas, passei por muito sofrimento. O meu pai, eu perdi não, né? A gente perde aquilo que a gente não sabe onde está. Através do álcool, através do cigarro, ele obteve um câncer que fez metástase da língua para o pescoço em 2020. Então ali ele confessou Jesus já no leito, né? Para a glória de Deus. Mas o pior foi depois, né? Em junho de 2020 ali eu enterrei ele. E dia 5 de junho de 2020, e no mês seguinte, dia 5 de julho, aí foi a minha irmã. Ali foi uma pancada muito forte. Foi muito forte, ali ficou só eu e minha mãe novamente, e eu tive que caminhar. Pensei que minha mãe ia ficar em depressão, mas a igreja nos ajudou. E ali eu falei para minha mãe, eu lembro que eu enterrei a minha irmã na segunda-feira, e foi na sexta-feira eu falei: mãe, vamos para a igreja, senão a gente não vai aguentar. Então foi só eu e a minha mãe. E ali louvo a Deus pela esposa que eu tenho hoje, né, irmão? Que foi nesse momento mais difícil que a Caroline se aproximou de mim. E a ideia que eu tinha, eu vou terminar. A ideia que eu tinha, já ferido, machucado, sentimentalmente, decepcionado. Eu falei: não tem mais nada para mim não. Eu vou servir a Deus, não tenho trabalho, minha faculdade está trancada. Na época eu tranquei porque minha mãe teve um problema no coração, eu tive que cuidar dela. E não tem mais nada para mim não. Até que eu tava na igreja, daí quando entrou a Caroline, aí eu falei: meu Deus, que mulher bonita, hein? Eu falei: nossa, que mulher bonita. Ela entrou, aí, olha só, olha que coisa. Ela entrou, daí quando ela entrou, ela estava afastada da nossa igreja, eu acho que afastada também. E ela buscava por um outro relacionamento. Ela namorava uma pessoa, e essa pessoa tinha uma condição financeira muito alta. Tem ainda, muito alta. Um milionário, né? Aparentemente. Aí ela chegou lá, daí eu falei: e missionária, quem é essa moça? Ela tira o olho que já tem dono. Aí eu falei: quem é? Assim, ela namora um homem que tem uma condição. Eu falei, ainda falei assim: é mais uma interesseira. Né? Aí beleza. Aí passou-se o tempo, ela sempre foi muito fechada, o jeito dela, parada ali. Aí ela chegou e falou assim: é você que cuida da programação da igreja? Eu falei: sim. Daí ele falou assim: você pode me passar? Você passa lá na internet, lá você pode me passar no meu zap? Ele falou assim: sim. Aí passou, e ó, irmão, a gente não se falava. Foi assim meses, anos, até que um dia a gente se aproximou, começamos a conversar, né? E resumindo a história, Caroline se aproximou muito de mim na época da perca da minha família. E aí eu olhei para ela e falei assim: olha, eu posso estar enganado, mas você está sentindo o que eu estou sentindo? Aí ela falou assim: olha, eu estou sim, só que ela foi criada num lar cristão, ela sempre foi meio fechada, né? Eu falei assim: eu tenho que jogar limpo com você. Então, o que você acha da gente começar a orar? Aí ela falou assim: vamos. Daí, acompanhado dos pastores, eu falei assim: eu vou subir com o pastor Ademar para o monte. Você não quer subir também? A gente pode começar a orar já lá. Daí ela falou assim: vamos sim. Só que no dia, na verdade, foi eu e ela. A gente foi pro monte. A gente
debaixo de todo temor, a gente naquela ideia, né? Aí aí a gente foi a pé. Eu falei, você aceita ir a pé? Porque eu não tenho carro. Na época não tinha Uber, esses negócios. Eu falei, não, sem problema. Eu falei, você vai andar 45 minutos? Da minha casa até o monte, 45 minutos. Eu falei assim, qual o problema? Você tem um outro jeito? Aí eu falei assim, vamos embora. A gente foi conversando. Daí, irmão, o céu estava lindo assim, tudo muito lindo. Parece que foi uma coisa. Daqui a pouco começou a se fechar as nuvens. Aí caiu aquela chuva. E eu lembro que a gente se abrigou debaixo de uma árvore. E eu não tinha guarda-chuva. Aí eu olhei, eu falei assim, tem um pedaço de uma sacola plástica ali, o que você acha? Daí ela falou assim, vamos lá, né? E a gente voltou a pé. Aí depois de tudo que a gente casou, daí eu falei assim, Carol, você acredita que eu falei que você era interesseira? Aí ela falou assim, pois é, né? E eu lembro que eu voltei com o pé todo cheio de barro e tal. E ali, irmão, Deus, Ele foi fazendo coisas na minha vida, extraordinárias. Então, o que eu falo para as pessoas é que tudo que você está passando hoje, você sabe que você tem um chamado. A pastora falou sobre isso. A primeira coisa, você recebeu o chamado. A segunda coisa, tem um processo. Lembra de Isaías? Ele recebeu o chamado e depois Deus purificou ele. E depois que ele purificado, ele se disponibilizou. Então Deus, ele não está procurando endereço no ambiente. Deus, ele está procurando corações, pessoas. Se você é disponível. Quando Deus olhou, eu acho que Deus, ele falou de uma coisa assim, ele falou por falar, ele falou assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías recebeu o chamado, foi purificado, e falou assim, envia-me a mim. Então depois que a gente está moldado por Deus, a gente está disponível para Deus, né? Eu estou dentro do meu tempo, nesses 2 minutos, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do meu amigo, o Elias, né? Que a gente conhece há um tempinho. Esqueci o nome. Lia, irmão. A Lia, essa jovem abençoada. A pastora que também nos permitiu estar aqui. A Jade, é um prazer conhecer uma jovem assim, abençoada mesmo, né? Vocês cantam muito também. Eu estou aqui, eu falei, meu Deus, que é gostoso você estar num ambiente onde a glória de Deus se manifesta através dos louvores. Os músicos eu pude contemplar. Eu estou aqui, é o Edson. Eu gosto de pessoas assim. As pessoas que elas vão lá e pega firme. Se for para fazer para Deus, é o melhor. Eu tenho certeza que do jeito que ele faz assim, ele faz visando. Paulo, ele falou assim, irmão, se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu tenho certeza que o que o Edson faz, por mais o que pareça ser rigoroso, ele faz voltado a Cristo. E é o recado que eu deixo para vocês. Tudo que vocês fazerem, seja um copo d'água, uma igreja que vocês limpam, alguém que você aconselha, faça pensando que você está fazendo para Cristo. Glória e você vai ver o crescimento que você vai ter. Eu estou começando também, eu me sinto sempre assim, sempre um novo convertido começando. Eu tenho medos também. Tem lugares que eu vou e falo, meu Deus, olha quantos pastores, olha quantos teólogos. Eu não sou o melhor, minha pregação não é a mais agradável. Eu sempre falo isso também. Mas eu sei que eu estou cumprindo um chamado, irmão. E sei que quem me chamou foi Deus, né? Então, ainda como já foi falado que as portas se fechassem, eu já estaria feliz de limpar a igreja, como eu fazia, de organizar a igreja. Eu olhava assim o altar, eu arrumava tudo certinho ali. E ali eu orava com as irmãs do ciclo de oração. E quando eu comecei a orar ali com as irmãs do ciclo de oração, minha oração era de 10 minutos. Aí eu olhava as irmãs do ciclo de oração que oravam 1 hora. Daí eu falei assim, não, eu não posso perder. Não vou levantar daqui não. Se é 1 hora, é 1 hora. E meu joelho doendo. E ali eu aprendi muito com elas, irmão. Eu lembro que eu termino aqui falando, fechei a Bíblia. Eu saía com uma galera de 10 homens, né? Assim, 10 rapazes. A gente saía para se divertir. E quando eu me vi, eu já não tinha mais meus amigos. Quando eu olhei para trás, no lugar de 10 homens, tinha 5 senhorinhas do coque. E ali eu tive muitas experiências espirituais, irmão. Aquelas senhorinhas, elas não sabiam nem falar direito. E eu falo isso, irmão, diante de Deus. A gente entrava nos lares. Quando a gente entrava nos lares, antes da gente chegar nos lares, elas falavam assim, eu já vi o inimigo colocando a cabeça ali. E eu olhava e falava assim,
Essa mulher tá, né? Irmão, quando a gente chegava, cantava os louvores da harpa, as pessoas se manifestavam dentro da casa. E eu lembro que um dia uma mulher manifestou e ela falou assim: por que que você se batizou? Eu não queria que você se batizasse. Aí eu falei: nossa, então isso é real. É verdade tudo isso, né? Então aqui eu deixo a minha gratidão a todos, a Debras aqui, que nos recepcionou, a todos os irmãos aqui que estão aqui presentes também. Deixo um beijo, um abraço para minha esposa, para minha mãe, o meu filhinho, né? Que Deus abençoe a todos vocês e foi um prazer, uma honra participar desse podcast. Amém, prazer é nosso. Deus abençoe.